Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Estamos aqui continuando com o nosso curso, falando sobre procedimentos especiais. Pessoal, hoje, neste bloco, nós vamos começar a falar sobre as famosíssimas ações possessórias, beleza? As ações possessórias, elas são extremamente importantes, tá? Muito utilizadas na prática, tá? E muito perguntadas nas provas, tá? Por conta da sua relação com o direito civil. Perceba que o tema posse é tema do direito civil, ok? É tema que a gente estuda dentro do direito civil, lá no Código Civil, parte especial, quando a gente trata do direito das coisas, ok? Então, a ideia é, o processo civil instrumentaliza a proteção da posse. Então, se eu sou um possuidor, e a minha posse é ameaçada, a minha posse é agredida de alguma forma, para eu recuperar a minha posse, para eu proteger a minha posse, eu posso fazer uso das ações possessórias, instrumentalizadas no Código de Processo Civil, ok? Então é mais ou menos aí como a gente já estudou com a consignação em pagamento, né? As hipóteses de consignação em pagamento é o Código Civil que traz. Agora, instrumentalizar a consignação é o processo civil que faz. Desconsideração da personalidade jurídica. É o artigo 50 do Código Civil que traz as hipóteses que eu posso desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. Mas para instrumentalizar esse instituto, eu tenho o CPC. Então a gente faz essa dobradinha aí, né, com vários temas. Nós vamos começar traçando uma introdução muito rápida, porque a aula é de processo civil, não direito civil, né? Uma introdução muito rápida sobre a posse, sobre o que é a posse, só para a gente recapitular. E claro que a gente, nesse sentido, tem que falar um pouquinho do Código Civil, tá? O nosso Código Civil, ele não traz o conceito de posse, ele não fala o que é posse. O Código Civil fala quem é considerado possuidor. Tá? Lá no artigo 1196. Então ele fala que possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então veja, coloque na sua cabeça que posse, ela é menos que propriedade. A propriedade é um direito real. E a propriedade é o mais completo dos direitos reais. Ok? A posse, ela é menos. Veja, possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, não de todos. Porque quem detém todos os poderes inerentes à propriedade é o proprietário. Ok? Então, se uma pessoa tiver todos os poderes inerentes à propriedade, essa pessoa é proprietário, não possuidor. O possuidor tem algum desses poderes. E esses poderes, a gente lembra daquele mnemônico do Grude, né? Grude, para lembrar quais são os poderes inerentes à propriedade. Gozar, reivindicar, usar e dispor do bem. O proprietário é aquele que pode gozar, reivindicar, usar e dispor do bem. Gozar, colher os frutos que aquele bem fornece. Reivindicar, defender aquele bem, ir atrás daquele bem, né? Defendendo contra uma pessoa que o detenha injustamente. Usar, né? Usar, você literalmente usar o carro, usar o apartamento, seja lá o que for, e dispor, né? Dispor, que seria você vender, doar, trocar, enfim. Quem detém todos esses poderes é o proprietário.
Tá? Agora, o possuidor tem algum desses poderes. Por exemplo, quando eu alugo um apartamento, eu sou o inquilino, destes poderes aqui, eu não tenho todos, né? O inquilino, o locatário, não tem todos. Mas ele tem, por exemplo, o poder de usar. O inquilino, o locatário, ele não usa o bem, então ele tem um dos poderes da propriedade. O inquilino, ele é um possuidor. Tá? Ele é um possuidor. Ele não pode, por exemplo, dispor do bem. Dispor ele não pode. O inquilino não pode vender o bem. Então esse poder ele não tem. Mas o poder de usar, esse ele tem. Ok? Então o possuidor, ele tem algum desses poderes aí inerentes à propriedade. Beleza? Agora, quem tem posse, tem o direito de defender a sua posse. Ok? A nossa legislação prevê mecanismos de defesa da posse. E a gente tem basicamente dois grandes mecanismos de defesa da posse. O primeiro deles é o mecanismo chamado de autotutela. Aqui, pessoal, nós estamos diante de um mecanismo de proteção da posse aonde eu não envolvo o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não intervém. O possuidor, por conta própria, realiza a proteção da sua posse. Isso parece muito aquela história de fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Que inclusive é crime previsto no Código Penal. Mas a autotutela, ela não é crime nesse caso, ela é permitida. Porque o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil autoriza que o possuidor, ele defenda a sua posse, né? Olha aqui, ó, por sua própria força, contanto que o faça logo, e esses atos de defesa não vão além do indispensável para proteger a posse. Então o cara, ele não pode usar de excesso, né? Ele tem que usar ali a força na medida adequada, na medida necessária para fazer a proteção da posse. Ele não pode ir além, tá? E ele precisa agir logo, ó, contanto que o faça logo. Não é para ficar esperando, né? Não é para ficar esperando, não. Faça logo. Ok? Então, essa autotutela, ela é o mecanismo de defesa da posse onde não há intervenção do Poder Judiciário. Portanto, a gente não vai aqui gastar nenhum tempo com ela. O que mais nos interessa é a chamada heterotutela. O que é a heterotutela? São as ações possessórias. É o meio de defesa da posse aonde existe intervenção do Poder Judiciário, porque eu vou ter a instauração de um processo judicial, né? Eu vou ter uma ação judicial tramitando para proteger a minha posse, beleza? Então, o grande objeto do nosso estudo aqui vai ser o mecanismo conhecido como heterotutela, que nada mais é do que o uso das ações possessórias, tá bom? Nós temos no nosso sistema 3 espécies de ações possessórias, tá? Então eu tenho aqui as espécies de ação possessória, tá? Talvez a mais famosa, a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório, ok? Todas essas 3 ações são as ações possessórias criadas pelo nosso legislador para defender a posse, para proteger a posse em uma determinada situação. Então, reintegração de posse é para um caso, manutenção de posse é para um caso, interdito proibitório para o outro. Ok? Só que essas ações, elas têm um núcleo em comum. Essas ações, elas têm uma base comum, que é o quê? Ué, a posse. A posse do bem. Em uma ação possessória, você vai discutir a posse do bem, que está sendo ou agredida, ou que está prestes a ser agredida de alguma forma, está ameaçada. O fundamento é a posse. A propriedade do bem é irrelevante. Dentro de uma ação possessória, eu não discuto propriedade do bem. Inclusive, nós vamos falar isso
posteriormente, de novo, né, não adianta você usar o argumento da propriedade nem como tese de defesa, porque não adianta. O código, ele separa muito bem posse de propriedade. Você quer defender propriedade, você tem as ações específicas para defender propriedade, aonde você vai discutir propriedade mesmo, tá? Só que essas ações que tratam sobre propriedade, elas correm pelo procedimento comum. Então não tem grande peculiaridade, né? As ações que tratam de propriedade são ações de procedimento comum. As possessórias é que podem ter procedimento especial, ok? Professor, mas me diga uma coisa. Às vezes a pessoa, ela pode ser ao mesmo tempo possuidora e proprietária? Sim. Às vezes a posse e a propriedade estão concentradas nas mãos da mesma pessoa. Sim, isso pode acontecer. Mas a nossa legislação também protege a posse desvinculada da propriedade, tá? A posse autônoma. Então, no exemplo que eu dou do inquilino, do locatário, né, que está alugando um imóvel, por exemplo, ele não é proprietário. Ele não é proprietário, ele é possuidor. E ele tem direito de usar as ações possessórias para defender a sua posse? Claro que tem. Claro que tem. Mesmo não sendo proprietário. Tá? Existe uma separação. Agora, professor, e quem tem ao mesmo tempo posse e propriedade, pode se valer das ações possessórias? Sim, sim. Ainda que eu seja proprietário e possuidor, eu posso optar por entrar com uma ação possessória ao invés de uma ação para discutir propriedade. É mesmo, professor? É. Sabe por quê? Porque geralmente, quando eu defendo a posse nesses casos, eu também estou defendendo a propriedade, ainda que de forma indireta, tá? Então, se eu sou dono de uma fazenda, eu sou proprietário de uma fazenda, sou proprietário e possuidor de uma fazenda, e invadem a minha fazenda e eu quero recuperá-la, eu posso entrar com uma ação possessória. E protegendo a minha posse, automaticamente estarei protegendo a propriedade. Lembre-se que a ação possessória, ela pode ter procedimento especial. Então tem alguma peculiaridade que a gente vai ver depois que torna o procedimento mais interessante, né? Porque as ações que tratam sobre propriedade são ações de procedimento comum. Então demora, né, aquela coisa toda. Então às vezes na prática, o cara, mesmo podendo entrar com uma ação para discutir propriedade, ele entra direto com a possessória porque é mais rápido, porque é mais efetivo e porque, consequentemente, ele também está protegendo a propriedade. Bom, os três tipos de ação possessória que eu tenho, lembrando que também essas ações podem ser chamadas de interditos possessórios, né? Interditos possessórios, sinônimo de ações possessórias, a gente tem a reintegração de posse. Essa reintegração de posse é usada nos casos de esbulho da posse. A posse foi esbulhada. O que é o esbulho da posse? É a perda da posse. A vítima perdeu a posse, ok? Então, por exemplo, eu, possuidor, fui expulso da minha fazenda por um invasor. Então, a minha posse ela foi esbulhada. Para eu recuperar a posse perdida, eu entro com uma reintegração de posse. Ok? Então, reintegração de posse para casos de esbulho, casos de perda da posse. Eu perdi a posse. Tá? Manutenção de posse seria uma ação intermediária. Na manutenção de posse, eu ainda não perdi a minha posse, mas está havendo uma turbação da minha posse. A minha posse, ela está sendo agredida, ela está sendo perturbada. Perturbada. E eu entro com uma manutenção de posse justamente porque eu não quero perder a minha posse. Na manutenção de posse, eu ainda não perdi a minha posse e eu não quero perder a minha posse. Mas eu estou vendo que, dali a um tempo, eu vou acabar perdendo. O invasor, ele ainda não me expulsou do imóvel, mas ele destruiu o muro. Se ele destruiu o muro do imóvel, daqui a pouco ele vai estar me expulsando. Então, para evitar que isso aconteça, manutenção da posse. E, por fim, o interdito proibitório é uma ação possessória um pouquinho diferente, porque ela tem um caráter preventivo.
Ela é usada nos casos de ameaça da posse, tá? Ela é usada quando a minha posse está sendo ameaçada. Então, turbação, manutenção de posse, ameaça é o interdito proibitório, é uma ação preventiva, tá? Então, aqui, por exemplo, é aquele grupo que está na porta, na porteira da fazenda, ali na entrada do imóvel, esperando, ok? Você vê ali que eles estão se reunindo, eles estão com cartazes, eles estão cantando, né? Não sei o quê. Você fala, isso aí vai, daqui a pouco a minha posse vai ser turbada, daqui a pouco a minha posse vai ser esbulhada. Então, o interdito proibitório, ele é usado nos casos de ameaça justamente para que haja aí uma prevenção. Ok? Beleza? Bom, essas três ações possessórias, a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório, têm algumas características comuns, tá? Então, agora que a gente já distinguiu cada uma delas, qual é a espécie de ação possessória utilizada para cada caso, vamos dar uma olhadinha nas características, nas peculiaridades comuns que essas ações possessórias têm, tá? Começando com uma primeira característica em comum, é a chamada fungibilidade, prevista no artigo 554 do CPC, que fala que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Pessoal, quando a gente tratou sobre recursos, a gente falou um pouquinho sobre fungibilidade. O que é fungibilidade? É conhecer uma coisa por outra, tá? Então, fungibilidade entre os recursos. Eu entro com o recurso X e o tribunal conhece como recurso Y, tá? As possessórias têm como característica a fungibilidade entre elas três, previstas pelo artigo 554. E por que que o CPC, de forma expressa, trouxe essa fungibilidade? Pelo seguinte, essas situações, essas hipóteses de cabimento que a gente mencionou agora há pouco, na prática, elas nem sempre são fáceis de distinguir, tá? Uma coisa é na teoria, né? Mas na prática, essas situações do esbulho, da turbação, da ameaça, elas mudam muito rápido. Às vezes eu tenho algumas zonas cinzentas, sabe? Que a gente não tem muito certeza se aquilo é uma ameaça ou se aquilo já deixou de ser uma ameaça e passou a ser uma turbação, sabe? Então são situações que mudam muito rápido. E por conta disso, às vezes, a situação da agressão da posse, ela pode mudar, inclusive, durante o curso do processo. Então, o processo começa, por exemplo, com uma ameaça, e no transcorrer vira um esbulho. E aí eu entrei com uma ação para o caso de ameaça, e agora se tornou esbulho. Imagina só se o juiz extinguisse a ação. Olha, agora não é mais ameaça, então eu vou extinguir a ação, entra com a outra ação para o esbulho. Aí eu tenho que extinguir, entrar com uma nova ação. Imagina o trabalho que seria. Então, nestes casos, existe uma, digamos, uma fluidez entre as possessórias, tá certo? Por conta dessas situações de dúvida que podem acontecer na prática. Ai, mas é uma turbação, é uma ameaça? O esbulho até que é fácil da gente identificar, o cara perdeu a posse. Mas principalmente entre turbação e ameaça, existem zonas cinzentas. E aí eu entro com uma ação de manutenção da posse, né? Só que o caso era de interdito proibitório. Ou entro com interdito proibitório, o caso era de manutenção da posse. Então, como são situações muito próximas, o CPC prevê essa fungibilidade. O objetivo qual é? É evitar prejuízo às partes, principalmente prejuízo para o possuidor, né, que está batendo as portas do Poder Judiciário exatamente para requerer a proteção da possessória, ok? E aqui nós temos uma mitigação do princípio da adstrição. Lembra do princípio da adstrição? Esse princípio é aquele que fala que o juiz ele fica preso ao pedido, o juiz está vinculado ao pedido.
não pode decidir além do pedido, fora do pedido, nem deixar de analisar pedidos. Então o pedido vincula o juiz, prende o juiz. Mas essa fungibilidade traz uma mitigação ao princípio da adstrição. Por quê? Porque os pedidos das ações são diferentes, né? Um interdito proibitório tem um pedido, a reintegração tem outro pedido. Então o que acontece? O juiz olha e fala, bom, o cara, por exemplo, entrou com um interdito proibitório. Aí ele fez lá o pedido do interdito proibitório, só que o juiz percebe que não é uma ameaça, já é uma turbação. Então o cara, na verdade, errou, ele tinha que ter entrado com uma manutenção de posse. Mas o juiz verifica e fala, bom, tudo bem, eu posso considerar essa ação, eu posso receber essa ação como manutenção de posse, os requisitos estão presentes. Né? Eu não vou fazer, não vou extinguir o processo e fazer com o cara entrar com a outra ação. Não. Então eu vou conceder o pedido da manutenção de posse, não do interdito proibitório. Ah, mas o cara fez o pedido do interdito proibitório lá na petição inicial. Sim, mas por conta dessa fungibilidade, o juiz pode conceder providência, pretensão diversa daquela que está sendo pedida, diversa daquela que está sendo pleiteada inicialmente. Porque se o juiz não pudesse fazer isso, de nada adiantaria a fungibilidade, né? O bacana da fungibilidade é o juiz não ficar tão preso ao pedido assim. Beleza? Por isso que o princípio da adstrição, ele tem muito menos força aqui. Beleza? Outra característica comum às três possessórias é a possibilidade de cumulação de pedidos. Ah, professor, como assim? Isso não é peculiaridade, isso não é nada diferente. A gente já sabe que o artigo 327 do CPC permite a acumulação de pedidos, está lá na parte de procedimento comum, não tem nada diferente. Tem sim. Realmente, o 327 permite a acumulação de pedidos no procedimento comum, atendidos aqueles requisitos. Só que as possessórias têm uma acumulação de pedidos especialmente prevista no artigo 555 do CPC, que está aqui. Ele fala que é lícito ao autor cumular ao pedido possessório condenação em perdas e danos, indenização dos frutos, tá? E pode ainda pedir a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho e cumprir a tutela provisória ou final. Então, o 555 é um artigo especial da acumulação de pedidos nas possessórias. Então, o que isso quer dizer? No âmbito das possessórias, eu posso formular os seguintes pedidos, além do pedido possessório tradicional. Reparação de danos, porque às vezes o que acontece? A minha posse, ela foi agredida e dessa agressão surgiram danos. O cara me expulsou do meu imóvel, por exemplo. O cara esbulhou minha posse. E nesse esbulho causou danos ao imóvel. Eu posso pedir, além do pedido possessório, da proteção possessória, eu posso pedir a reparação de danos. Eu posso pedir a reparação de danos. Danos que foram causados pela agressão à minha posse. Eu posso pedir a indenização dos frutos. Né? Indenização dos frutos. Pense, eu fui expulso do imóvel. Tive minha posse esbulhada. Eu fui expulso do imóvel. Né? E aí o cara, de má fé, ele ficou lá colhendo os frutos do meu imóvel. Eu posso pedir a indenização por esses frutos. Claro. Né? E a multa cominatória. Multa cominatória. Claro, a multa vai, na teoria, colocar medo ao agressor da posse para que ele não repita aquele ato, tá certo? Para que ele cumpra a determinação judicial. Então, a multa cominatória, ela é extremamente importante como um grande mecanismo de proteção da posse, para impor medo ao agressor, para que ele não repita, né, evite, utilizando aí por analogia uma terminologia penal, evite a reincidência, né, e claro, cumpra aquelas disposições que estão sendo determinadas pelo magistrado. Então, dentro das possessórias, além do pedido possessório em si, eu posso realizar
essa cumulação aqui, que é expressamente admitida pelo artigo 555 do CPC. Beleza? Então a gente não utiliza aquele artigo 327 direto. A gente tem dispositivo especificamente desenhado para acumulação de pedidos nas ações possessórias, que são pedidos que estão diretamente relacionados com os casos em que a posse ela é esbulhada, turbada, ameaçada, enfim. Então são, na prática, aqueles pedidos que geralmente são feitos no âmbito de uma ação possessória, porque tem aí uma frequência muito constante de, durante a agressão da posse, ter danos, frutos colhidos indevidamente, então você vai pedir para indenizar, multa cominatória, enfim. Então são pedidos mais característicos, digamos assim, das ações possessórias. Então dá para cumular. Beleza? Dá para acumular. Fechou? Então, neste primeiro bloco, pessoal, a gente realizou uma rápida introdução acerca das ações possessórias, vimos de forma a jato o que é posse, ou mais especificamente, quem é o possuidor, né? Vimos um pouquinho de autotutela, mas o nosso estudo principal é sobre a heterotutela, que são as ações possessórias. Vimos as espécies de ação possessória. Guarde que nas ações possessórias eu não vou discutir propriedade do bem, essa será irrelevante, tá? Reintegração de posse para os casos de esbulho, manutenção de posse para os casos de turbação, interdito proibitório para os casos de ameaça da posse, ok? Começamos a estudar as características comuns a essas três ações possessórias. Fungibilidade, do artigo 554, e cumulação de pedidos, do artigo 555. Beleza? Pessoal, no nosso próximo bloco, a gente vai continuar analisando essas características comuns, tá? Então, no próximo bloco, a gente retoma o estudo das características comuns às três ações possessórias, tá? E segue aí no nosso estudo, beleza? Novamente, me coloco aí à disposição para quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, problemas. Eu estou aí para o que precisar, conte comigo e não perca aí as nossas aulas, porque o tema das possessórias é um tema quente para você que está se preparando para concursos e precisa do processo civil, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou de volta com o nosso segundo bloco. Até mais.